382 votos, bem acima dos 308 necessários. E no segundo turno, que já aconteceu às 2h, né, já foram 375, quer dizer, 12 apoiadores foram dormir, mas não fizeram falta, não. 375 também é um quórum altíssimo. Olha, é preciso deixar claro, eu venho falando assim, a favor da reforma, defendendo seus aspectos positivos, e é preciso lembrar que essa reforma tributária, claro que ainda falta o Senado, mas ela é a mudança estrutural na economia brasileira mais importante depois do Plano Real, em 1994. Né? Então, há quase 30 anos atrás. É uma mudança de tal importância comparável àquela, né, que foi a troca da moeda e o fim da hiperinflação. Acho que isso mudará, será um corte histórico na economia brasileira, né? Vai permitir muitas mudanças na economia, vai estimular o crescimento da economia, gerando empregos, promovendo mais crescimento. Ela promove justiça tributária, né, assim, redução da carga sobre os mais pobres, não mexe com imposto de renda, é preciso as pessoas terem claro, nós estamos tratando de imposto do consumo, né? Imposto de renda é a reforma do imposto de renda, é outra emenda constitucional que está lá no Congresso, mas isso é outro momento, né? É porque fala-se muito assim, mas não está taxando os mais ricos. Essa não é para taxar renda, né? É a reforma que trata do consumo, do que a gente compra, do que a gente contrata, e nesse sentido ela traz justiça tributária, mas, sobretudo, ela traz a simplificação, a redução de 5 impostos em apenas 2, né, um do Estado e da União, do governo federal, e outro para os estados e municípios, e tem, assim, essas miudezas, tem várias questões menores, secundárias aí, que são importantes, mas são, digamos, não é o centro da reforma. O centro da reforma é que PIS, COFINS e IPI viraram um imposto único, né, a contribuição sobre bens e serviços da União, e que ICMS, hoje imposto dos estados, e ISS, hoje imposto dos municípios, também são agrupados em um único imposto, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Essa simplificação e o fato de que não haverá, sabe, alíquotas diferentes de um estado para o outro, mas sim alíquotas iguais em todos os estados, tudo isso vai facilitar muito a vida das empresas, tudo isso facilitará a cobrança de impostos pela União e pelos estados e municípios, a redução de evasão fiscal, né, de sonegação, tudo isso modernizará muito a nossa economia. O foco dessa reforma é a simplificação, né? É uma barafunda muito grande o sistema que temos. Agora, isso vai entrar em vigor amanhã ou depois de amanhã, quando o Senado também aprovar? Não. Isso é um processo, né, que vai terminar lá por 2030, né? Então, por isso o governo Lula tem um grande mérito. Aprovou uma reforma, abraçou uma reforma, ela já estava lá no Congresso, ela está há anos no Congresso, né? O Haddad corretamente criou até uma secretaria e ele não apresentou uma proposta própria, né? Essa é uma proposta que já tramitava. O governo, claro que contribuiu, apresentou suas posições, fez mudanças, etc., mas tratou de fazer algo pensando no país, no seu futuro, e abraçou corretamente a reforma. Portanto, ela é também vitória do governo Lula, mas ela é uma vitória do Congresso, que nunca conseguiu aprovar isso e conseguiu agora. É uma vitória dos governadores que se empenharam, né? Tanto que, quando viu na última hora que ia ficar isolado, que ia ficar contra uma tendência, contra a corrente, né? Porque a corrente se tornou muito fortemente favorável à reforma, o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, recuou e acabou trombando com o Bolsonaro, ficou a favor da reforma. Quem ficou isolado nessa reforma? A extrema-direita, o bolsonarismo, né? É um momento também de redução da polarização. Quando a gente fala contra a polarização, nós precisamos cada um dar o exemplo. Então, por exemplo, ficar minimizando o papel do Arthur Lira é querer aumentar a polarização, sabe? Não, ele tem o papel dele, sim, ele fala a favor da reforma desde antes de problema, de kit robótica. É verdade que, nesse momento, ele quer abraçar uma bandeira positiva e se livrar dos problemas, mas vamos ser justos, ele já vem batalhando por isso há mais tempo, né? Quando a gente condena a polarização, nós devemos cada um dar o exemplo, sabe? Vitória do Lira, vitória do governo, vitória dos governadores favoráveis, vitória dos empresários que apoiaram, né? Vitória do Haddad também, Tereza?
Eu disse vitória do governo Lula. Sim, mas independente do governo, você acha que dá para dizer que é uma vitória do Haddad, para ele se cacifar? Sim, claro, é uma vitória do Haddad, mas assim, o Haddad implementou aquilo que o Lula elegeu lá na campanha. Né? Uhum. É uma vitória do Haddad, com certeza, ele tem toda a razão de celebrar. Ele criou uma secretaria especial para cuidar da reforma tributária. Né? O Bernardo Api é uma pessoa que conhece muito de reforma tributária. Ele é o secretário especial de reforma tributária. Então, isso expressa a importância que o Haddad deu a essa matéria. Vitória dele, sim, com certeza. E ontem o Lula dizia: estamos conversando, estamos negociando, vamos ganhar. O Lula também abraçou essa bandeira, né? Então, eu acho assim, um momento em que a gente deve ser muito correto quando eu digo assim, não vamos contribuir para a polarização. Se alguém disser isso foi uma vitória só do governo Lula, não é verdade, entende? Não é verdade, porque o governo Lula não inventou a reforma tributária, mas corretamente abraçou essa bandeira, né? Deu força a ela, sabe? Investiu nela, gastou tempo com ela, gastou energia com ela, negociou e fez disso uma prioridade do governo Lula, mesmo que os efeitos da reforma tributária podem não vir ainda durante o governo Lula. E essa é uma postura republicana do Lula e de seu governo e do Haddad, fazer o que é bom, né, para o país, mesmo que não lucre no imediato. Né? E isso faz a gente ir mudando o Brasil, sabe? Sair dessa polarização, tudo que me ajuda, tudo que me é a favor. Por isso que eu falo assim, vamos colocar, todos ganharam, só saiu isolado dessa batalha o Bolsonaro e o bolsonarismo.